O presente curso tem o objetivo de preparar o aluno para realizar a prova de Biologia do Enseja com segurança, a fim de obter ótimo resultado. Apresenta conteúdo preparado especialmente para familiarizá-lo com a forma e a linguagem presentes no exame, aumentando assim a capacidade de entender e resolver as questões. Além disso, abordando os principais temas da área como ecologia, evolução, genética, citologia, etc. O curso treinará profundamente o aluno para a hora da prova. Na aula de hoje, você vai aprender sobre a sustentabilidade, focando nos problemas ambientais oriundos do mau uso dos recursos naturais. Aprenderá também sobre biodiversidade e fatores que a ameaçam, além de ver ainda sobre taxonomia, com a classificação dos seres vivos. Olá, que bom te encontrar novamente. Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso preparatório de Biologia. Já aprendemos inúmeras coisas até agora, não é mesmo? E antes de iniciarmos a aula de hoje, vamos relembrar o que estudamos na aula passada. Na aula anterior, nós aprendemos as definições dos principais conceitos de ecologia. Vimos também as relações ecológicas mais importantes existentes, aprendendo um pouco sobre cada uma delas. Além disso, estudamos os ecossistemas mundiais e brasileiros, tomando conhecimento sobre a vegetação, clima e fauna de cada um. E por último, realizamos o estudo das cadeias alimentares e seus principais conceitos, aprendendo sobre os tipos de consumidores e produtores. Na aula de hoje, aprenderemos os assuntos relacionados aos temas sustentabilidade e sistemática. Vamos começar. Existem 3 tipos básicos de sustentabilidade. São eles: sustentabilidade ambiental, sustentabilidade social e sustentabilidade econômica. Esses 3 tipos de sustentabilidade estão interligados entre si. A sustentabilidade ambiental é considerada a preservação dos ecossistemas. A poluição emitida não pode ser maior do que a capacidade de absorção ou de adaptação do planeta. A ambiental é caracterizada pela conservação geográfica e equilíbrio de ecossistemas, erradicação da pobreza e da exclusão, respeito aos direitos humanos e integração social ligada às outras áreas da sustentabilidade. A sustentabilidade social foca no desenvolvimento da qualidade de vida, promovendo uma igualdade social, racial e econômica. Propõe-se o bem-estar da sociedade de hoje e a de amanhã, acreditando em uma sociedade melhor sustentavelmente para o futuro. A sustentabilidade econômica é caracterizada pela gestão dos recursos naturais, concentrando-se no crescimento econômico, desenvolvimento social e na manutenção dos recursos naturais também. Esse foco se atenta às exigências sociais do trabalho, adequando uma justa distribuição de renda. É a capacidade de produção, distribuição e utilização das riquezas produzidas pelo homem de maneira igualitária. Sobre sustentabilidade no Enseja, podem ocorrer questões sobre poluição, desmatamento, aquecimento global, efeito estufa, lixo, etc. Esses são os principais problemas ambientais que o mundo vive hoje em dia. São originados de ações inadequadas por parte dos seres humanos, que poluem o meio ambiente através de indústrias, jogando lixo em qualquer lugar e cortando grande quantidade de árvores, visando o lucro, muitas vezes ilegalmente. Vamos estudar resumidamente esses problemas agora para que você entenda um pouco mais. Poluição.
A palavra poluição refere-se à degradação do ambiente por um ou mais fatores prejudiciais. A poluição pode ser causada pela liberação de matéria e também de energia, luz, calor, som, que são chamados de poluentes. A Revolução Industrial entre 1760 e 1860 contribuiu significativamente com o aumento da poluição do ar, com a chegada das indústrias nas cidades. A poluição que é gerada nas cidades hoje em dia é um resultado da queima de combustíveis fósseis, como o carvão mineral e os derivados do petróleo, gasolina e diesel. Existem vários tipos de poluição. Vamos ver os principais. Poluição sonora. A poluição sonora é considerada aquela causada pelo excesso de ruídos, como aqueles causados pelos carros, indústrias, máquinas, etc. Esses ruídos são bastante comuns nos grandes centros urbanos. O limite máximo que é tolerado para a saúde humana é de 50 decibéis, segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS. Valores acima de 80 dB podem causar sérios danos ao ser humano. Para amenizarmos a poluição sonora, podemos utilizar equipamentos de segurança como fone de ouvido ou também usarmos tecnologias menos barulhentas. Poluição visual. A poluição visual acontece principalmente nos meios urbanos. Ela é causada pelas imagens de outdoors, cartazes e diversos meios de comunicação que servem para transmitir informações. O uso em excesso desses recursos é considerado uma poluição. Algumas pessoas defendem que esse excesso de propaganda seja apenas um interesse estético. Já outras pessoas acreditam que o excesso causa problemas à saúde, como distração para motoristas e estresse. Poluição atmosférica. A poluição atmosférica é definida como a que afeta as condições do ar. É a contaminação da atmosfera por resíduos que podem ser nocivos à saúde do ser humano e demais formas de vida terrestre. As fontes principais de sustentação desse tipo de poluição são os automóveis e as indústrias, liberando vários gases como o dióxido de carbono, óxidos de enxofre e outros materiais. Poluição da água. A poluição hídrica, rios, lagos e mares, pode ser considerada uma das mais frequentes de todos os tipos de poluição. Ela acontece pela inclusão de partículas estranhas ou causa condições nocivas ao ambiente aquático, à fauna e à flora que o cerca. Dessa maneira, a água pode ser contaminada de várias formas. Lixo jogado aos cursos de água. Esgotos domésticos lançados em rios ou mares. Resíduos tóxicos que as indústrias lançam nos rios. Agrotóxicos de lavouras que são arrastados pela chuva até os rios. Lavagem ilegal de barcos. Resíduos radioativos depositados no fundo do mar. Acidentes com petroleiros. Poluição do solo. Esse tipo de poluição é causado por todo resíduo que é despejado sem algum tratamento. Os lixões são uma fonte de poluição do solo, assim como os agrotóxicos, que podem poluir o solo e até a água. A poluição do solo ocorre devido aos malefícios causados pela exploração e ocupação do meio ambiente, como os elementos químicos, por exemplo. Acúmulo de lixo sólido, como embalagens de plástico, papel e metal, e de produtos químicos, como fertilizantes, pesticidas e herbicidas, são as principais causas dessa poluição. Poluição nuclear. A poluição nuclear é causada pela liberação inadequada ou escoamento de resíduos radioativos das fontes de energia nuclear, como as usinas nucleares ou até mesmo por aparelhos de raios-x, por exemplo. É um tipo de poluição que se caracteriza pelo alto risco de causar modificações nas estruturas das células,
provocando dessa forma alterações no organismo como um todo, tanto no ser humano quanto nos animais e plantas. Ainda é importante enfatizar que o lixo nuclear possui a capacidade de permanecer ativo por milhares de anos, o que exige monitoramento constante e, em acidentes, as consequências são agravadas. Bom, agora já podemos estudar mais alguns problemas sobre sustentabilidade. Desmatamento. O desmatamento é conhecido também por desflorestamento ou desflorestação. O desmatamento consiste no processo de degradação ou retirada total ou parcial da vegetação em uma determinada área. Esse processo ocorre para fins econômicos, normalmente tendo em vista o uso comercial da madeira das árvores e também pela utilização do solo para agricultura ou pecuária. A prática mineradora e a construção de barragens em usinas hidrelétricas também podem ser consideradas como causas do desmatamento. A queimada ilegal é o processo mais utilizado para o desflorestamento, em que acontecem por motivos econômicos. Esse processo de queimadas e desmatamento ocorre há milhares de anos. Em alguns lugares do mundo, muitas florestas já foram totalmente destruídas. O avanço das cidades também é um motivo que provoca cada vez mais a diminuição das áreas verdes, assim como o crescimento populacional e o desenvolvimento das indústrias. Desmatamento no Brasil. O Brasil é um país que possui muitas riquezas naturais. É um dos maiores países em cobertura vegetal, porém essa riqueza está sendo explorada sem limites. Com isso, poderá chegar ao fim rapidamente e sofreremos com problemas como desertificação, extinção de espécies, aceleração do aquecimento global, diminuição dos recursos hídricos, desfertilização dos solos, etc. O desmatamento no Brasil ocorre principalmente para a prática da atividade agropecuária. Mas a construção de estradas, hidrelétricas, mineração e o processo de urbanização são fatores que colaboram de maneira intensa na diminuição das florestas. Desde 2004, o governo federal criou o Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal, PPCDA. Esse plano, através de monitoramento e de ações de fiscalização e controle, mantém a floresta ainda de pé. Agora preste atenção na próxima informação e logo em seguida veremos mais um assunto. Fique ligado, com a implantação do PPCDA, houve 84% de redução do desmatamento em 2012 em comparação a 2004. Aquecimento global e efeito estufa. Do número total de raios solares que atingem o planeta, quase 50% ficam retidos na atmosfera. O restante dos raios que conseguem alcançar a superfície terrestre aquece e irradia calor. Esse processo é chamado de efeito estufa. O efeito estufa é um processo natural que causa impedimento do esfriamento da temperatura do nosso planeta, o que, com limites, favorece a vida na Terra. Entretanto, com o avanço quase que rápido da industrialização, as ações do homem e a emissão de gases poluentes têm acelerado esse processo, fazendo com que a temperatura fique cada vez mais quente a cada ano. O dióxido de carbono, CO2, é produzido através da queima de combustíveis fósseis, usados em veículos automotores, movidos a gasolina e óleo diesel. Porém, esse não é o único fator que contribui para a emissão de gases. Ainda existem outros, como as queimadas em florestas e lavouras, após a colheita. O aumento do efeito estufa é tido em grande escala, pela derrubada de florestas e pela queimada,
pois são elas que regulam a temperatura, o nível de chuvas e os ventos em várias regiões. Como as florestas estão diminuindo no mundo, a temperatura terrestre vem aumentando na mesma proporção. Os grandes centros urbanos têm colaborado significativamente para o aumento do efeito estufa. O dióxido de carbono, gás carbônico e o monóxido de carbono ficam concentrados em determinadas regiões da atmosfera, formando uma camada que bloqueia a liberação do calor. Outros gases que contribuem para este processo são gás metano, óxido nitroso e óxido de nitrogênio. Esta camada de poluentes, que é extremamente visível nas grandes cidades, funciona como um isolante térmico do planeta Terra. O calor fica aprisionado nas camadas mais baixas da atmosfera, o que traz graves problemas ao planeta. Devido aos constantes desmatamentos, explosão demográfica, desenvolvimento industrial e crescente queima de combustíveis fósseis, o resultado é a concentração de gás carbônico maior na atmosfera. Portanto, mais radiações solares são absorvidas, o que, por sua vez, aumenta a temperatura do globo terrestre, causando o aquecimento global. O aquecimento global ocasiona, por exemplo, o derretimento das calotas polares e o aumento do nível dos mares. Algumas atitudes são primordiais para amenizar as consequências da poluição, do desmatamento, do efeito estufa e do aquecimento global estudados. São elas: exploração dos recursos minerais de forma controlada, racionalizada e com planejamento. Exploração dos recursos vegetais de maneira controlada, replantando sempre que necessário. Preservação de áreas verdes não destinadas à exploração econômica. Ações que incentivem a produção e consumo de alimentos orgânicos. Uso de fontes de energia renováveis. Essa ação, além de proteger as reservas de recursos minerais, visa diminuir a poluição do ar, diminuindo, portanto, o consumo de combustíveis fósseis. Reciclagem de resíduos sólidos. A reciclagem, além de diminuir a quantidade de lixo no solo e gerar renda, possibilita também a diminuição do uso de recursos minerais. Desenvolvimento de gestão sustentável e de produtos com baixo consumo de energia. Consumo controlado de água para evitar desperdício. Não poluição dos recursos hídricos e despoluição dos cursos d'água já poluídos. Agora vamos responder a 2 exercícios sobre a matéria estudada até então. Logo após, daremos continuidade à aula com outro assunto. A palavra poluição refere-se à degradação do ambiente por um ou mais fatores prejudiciais. Verdadeiro? Falso? Resposta correta. Clique sobre o botão continuar para prosseguir. O processo que causa impedimento do esfriamento da temperatura da Terra é chamado de biodiversidade, erosão, sistemática, efeito estufa, desmatamento. Resposta correta. Clique sobre o botão continuar para prosseguir. Biodiversidade. Biodiversidade significa a diversidade ou a variedade de formas de vida no planeta. Ou seja, a biodiversidade é a diversidade de espécies, de genes, de ecossistemas, de gêneros, de famílias, etc. Biodiversidade é a diversidade da natureza viva. O termo biodiversidade adquiriu importante uso, sendo coincidente com o aumento da atenção com a extinção.
Ele refere-se à variedade de vida no planeta Terra, como já vimos. Sabemos que existe uma grande variedade de espécies dentro de cada comunidade, habitat ou ecossistema. Podemos citar que entre as árvores, por exemplo, existe uma grande diversidade de espécies delas. E isso também ocorre entre os vírus, fungos, bactérias, aves, etc. Esse é o conceito de biodiversidade enquanto variedade de espécies animais e vegetais. Ainda podemos observar que a biodiversidade é dividida em 3 níveis, são eles: 1. Diversidade genética, diversidade dos genes em uma espécie. Nesse nível, os indivíduos de uma mesma espécie não são geneticamente idênticos entre si. Cada indivíduo possui uma combinação única de genes, que fazem com que alguns sejam mais altos e outros mais baixos, assim como outras características físicas. As diferenças genéticas fazem com que a Terra possua uma grande variedade de vida. 2. Diversidade específica, diversidade das espécies animais e vegetais. Possuir a mesma história evolutiva faz com que cada espécie possua características únicas, que não são compartilhadas com outros seres vivos. Cientistas já identificaram milhões de espécies, tanto animal quanto vegetal. 3. Diversidade ecológica, diversidade dos ecossistemas. As populações da mesma espécie e de espécies diferentes interagem entre si formando as comunidades. As comunidades interagem com o ambiente, o que forma os ecossistemas que, interagindo entre si, formam as paisagens que, por sua vez, formam os biomas. Quando um ecossistema é ameaçado, todas as suas espécies são simultaneamente ameaçadas. Todas as formas de vida, assim como os genes presentes em cada indivíduo, e as inter-relações ou ecossistemas, são fatores que acontecem para conceitualizar a biodiversidade. A diversidade biológica está presente em todo lugar. A diversidade genética, portanto, possibilitou a adaptação devida nas diversas partes do mundo. Ameaça à biodiversidade. A poluição ou uso excessivo dos recursos naturais, a expansão das fronteiras agrícolas, são elementos que levam muitas espécies animais e vegetais à extinção. A perda da biodiversidade envolve muitos fatores, tanto sociais e econômicos, quanto culturais e científicos. A principal ameaça à biodiversidade do planeta é a ação humana por meio de desmatamentos, queimadas e mudanças no clima e nos ecossistemas. Infelizmente, devido aos desmatamentos e queimadas, várias espécies são extintas antes de serem estudadas ou antes de terem alguma atitude de preservação. Fique ligado, as principais concentrações da biodiversidade brasileira são a floresta amazônica e a Mata Atlântica. Na região tropical, a situação é especialmente agravante. A ação humana está alterando de maneira intensa os habitats e isso acarreta na transformação das florestas tropicais devido ao aumento da população humana e às pressões econômicas. A introdução de espécies animais ou vegetais em diferentes ecossistemas também é uma ação prejudicial, pois coloca em risco a biodiversidade de toda a área, região ou país envolvido. Os principais processos responsáveis pela perda de biodiversidade são: divisão ou perda de habitats, introdução de espécies exóticas, exploração de espécies de plantas e animais,
Prática da monocultura. Contaminação da água, do solo e da atmosfera. Mudanças climáticas bruscas. Muito bem, e para aperfeiçoar a sua compreensão, vamos fazer um teste antes de prosseguir com outro assunto. Como é chamada a diversidade dos genes numa espécie? Diversidade genética? Diversidade específica? Diversidade ecológica? Resposta correta. Clique sobre o botão continuar para prosseguir. A taxonomia faz parte de uma área muito importante na biologia, a sistemática. A sistemática tem como principais objetivos mostrar a diversidade de gênero e descrever a biodiversidade, que é parte da taxonomia, ordenar as espécies. A sistemática é o campo da biologia que se preocupa em compreender, organizar e classificar os seres vivos. A taxonomia é conhecida como a ciência que classifica os seres vivos. Ela ainda pode ser chamada de taxonomia ou taxonomia. Consiste no estabelecimento de fundamentos para classificar todos os animais e todas as plantas do mundo em grupos, de acordo com suas características. As classificações dos seres vivos seguem determinadas normas e princípios pré-determinados. A taxonomia é um ramo da biologia voltada para a ordenação e a classificação dos seres vivos. É uma ciência que estuda as relações de parentescos entre os organismos e suas histórias de evolução. A taxonomia atua depois que ocorre a geração da árvore filogenética de um ser vivo, que é um diagrama que representa as relações de ancestralidade desse ser. A árvore filogenética possui esse nome por ser uma ferramenta da filogenia, que também faz parte da sistemática. Aqui podemos observar a árvore filogenética do homem, para você ter uma noção de como ela é. O primeiro sistema de classificação foi feito por Aristóteles, no século IV a.C. Ele organizou os animais pelo tipo de reprodução e por terem ou não sangue vermelho. O seu seguidor, Teofrasto, classificou as plantas por seu uso e forma de cultivo. Os taxons são as categorias hierárquicas usadas no sistema de classificação dos seres vivos, sendo eles: reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. De acordo com a classificação, as espécies são agrupadas em gêneros. Os gêneros são reunidos, se tiverem algumas características em comum, formando uma família. Famílias, por sua vez, são agrupadas em uma ordem. As ordens são reunidas em uma classe. As classes de seres vivos são reunidas em filos. E os filos são componentes de alguns dos 5 reinos existentes. Vamos estudar sobre esses 7 grupos de classificação separadamente. Reino. Existem atualmente 5 reinos classificados. São eles: Monera, Protista, Fungi, Plantae e Animalia. O reino Monera é onde são agrupadas as bactérias e as cianobactérias. O reino Protista pertence aos protozoários e algas unicelulares. O fungi, como o próprio nome remete, são os fungos agrupados. Já no reino Plantae, encontramos a organização das algas multicelulares e as plantas terrestres.
E por fim o reino Animalia, que é o agrupamento dos animais. Fique ligado, os vírus não estão incluídos em nenhum reino, pois não são constituídos de células, característica geral dos demais seres vivos. Filo. Os filos são os grupos mais elevados dentro de seus determinados reinos, uma divisão no grupo taxonômico. Existem inúmeros filos de cada reino e para aprender todos, você precisaria de um curso mais específico, talvez um curso de graduação e especialização. No reino Animalia, os filos mais conhecidos são os moluscos, os poríferos, cnidários, plateumintos e cordados, ou cordata. O filo dos cordados é o filo pelo qual o homem pertence. Entre os cordados se inclui a assídia e o anfioxo, cordados primitivos, além dos diferentes grupos de animais vertebrados, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Classe. Cada filo possui suas classes específicas para a organização da vida. Por exemplo, os mamíferos são uma classe diferente das dos répteis. Várias ordens de animais com características principais semelhantes podem ser agrupados em classes. Um exemplo é a classe dos insetos, que agrupa animais como as abelhas, as baratas e as moscas, todas de espécies diferentes. As classes, por sua vez, fazem parte dos filos, e os filos são agrupados em reinos, que são a classificação mais genérica dos seres vivos, como já vimos. Ordem. As ordens são as divisões das classes. A ordem é um taxon do sistema de classificação científica dos seres vivos, para agrupar as famílias. É estabelecida por características filogenéticas, mais do que as da classe. Família. As famílias taxonômicas são os agrupamentos de características semelhantes dentro das classes. As famílias englobam o conjunto dos gêneros. Família, portanto, é um grupo de organismos originados de um único ancestral comum. Gênero. O gênero é uma unidade taxonômica utilizada na classificação de organismos para agrupar um conjunto de espécies com grau de proximidade filogenética alto. Os gêneros são os grupos compostos pelas espécies, resumidamente. É considerado o penúltimo taxon da classificação, antecedendo a espécie. Espécie. Espécie é um conjunto de organismos semelhantes entre si, capazes de se cruzar e gerar descendentes férteis. É a unidade taxonômica que agrupa seres vivos que possuem as mesmas características cromossômicas e anatomia semelhantes, fisiologia e desenvolvimento embrionário idênticos entre si. Além dessas características, um critério fundamental a ser observado é que as espécies cruzam entre si. Por exemplo, o gato do mato pertence à espécie Leopardus uied. A jaguatirica pertence à espécie Leopardus pardalis. E o gato do mato pequeno pertence à espécie Leopardus tigrinus. Todos esses animais citados são de espécies diferentes, porque não são capazes de cruzar-se entre si, gerando descendentes férteis. Mas como essas espécies são mais aparentadas entre si do que com outras, elas formam um gênero chamado Leopardus. Observe aqui a classificação de 3 espécies diferentes, porém do mesmo reino. Já aqui observamos a classificação de espécies de reinos diferentes. Bom, conseguiu entender as explicações? Para aperfeiçoar a sua compreensão, vamos fazer um teste antes de prosseguirmos. Vamos lá.
Leia as afirmações abaixo e identifique se elas são verdadeiras V ou falsas F. Os filos são componentes dos 5 reinos existentes. As classes são grupos dos filos. As ordens são agrupamentos das classes. As famílias são conjuntos das ordens. Os gêneros são formados pelas famílias. Dentre as alternativas abaixo, assinale a opção que apresenta a sequência decrescente correta dos grupos. Reino, classe, filo, ordem, gênero, família, espécie, reino, filo, ordem, classe, família, gênero, espécie, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, reino, ordem, filo, classe, família, gênero, espécie, reino, filo, classe, família, ordem, gênero, espécie. Resposta correta. Clique sobre o botão continuar para prosseguir. Parabéns! Dessa forma chegamos ao fim de mais uma aula do nosso curso preparatório de Biologia. Na aula de hoje, você aprendeu sobre a sustentabilidade, focando nos problemas ambientais oriundos do mau uso dos recursos naturais do planeta. Além disso, também aprendeu sobre a biodiversidade, quais as divisões, conceitos e fatores que as ameaçam. E por último, estudou sobre taxonomia, uma área da sistemática que classifica os seres vivos de acordo com suas características semelhantes. Na próxima aula, quero te encontrar bastante alegre para darmos continuidade aos estudos. Afinal, temos muita coisa ainda para aprender, não é mesmo? Até o próximo encontro.